Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda, o Deus que há em você. Começando com uma frase aqui muito interessante para aquilo que nós vamos falar hoje nessa aula 11, que é: eu amo você não pelo que você é, mas pelo que eu sou quando eu estou com você. Essa frase diz tudo sobre aquilo que nós vamos falar agora, sobre mais um pouco que nós estamos aprofundando aqui nesse curso nada básico, não tão básico, sobre os princípios da sedução, como fazer com que qualquer pessoa se apaixone por você. Nós estamos aqui no terceiro ingrediente, nas raízes do amor. Nós vamos falar agora sobre o ideal pessoal, né? Que é aquele potencial latente e oculto que está dentro de nós, dentro de todos nós. E é exatamente esse potencial que, quando valorado, reconhecido, quando você reconhece no outro, identifica no outro qual é o potencial oculto, latente, ou seja, aquele potencial que a maioria da população, a maioria das pessoas não viu ainda, que só vai poder ser descoberto, óbvio, né, a partir do momento em que você estabelece um diálogo, a partir do momento em que você vai estabelecendo uma proximidade com a pessoa, a partir do momento em que você vai conhecendo e fazendo as perguntas certas. Nós vimos construindo aqui e eu vim compartilhando com vocês a importância de muito mais do que falar, saber perguntar. Perguntas mudam o mundo. Na verdade, toda pergunta bem feita, você saber ser cirúrgico nas perguntas, realmente tem a capacidade de levar você para outro nível, para outro patamar. Ao passo que nós estamos muito acostumados e muito treinados e muito sugestionados a mais falar do que ouvir. Então, quando você encontra alguém que realmente ouve você, né? E naturalmente você desperta um interesse pela pessoa porque você sente que os ingredientes do amor, aqueles três que nós já falamos, né? Hoje estamos no terceiro, né? Nas raízes do amor, que são o primeiro, a personalidade sexual, a identidade, né? Masculino e feminino dentro da psique. O segundo ingrediente, que é a personalidade social, combinar com alguém, né? Todo mundo fala assim, ele me entende. Esse senso de adequação, quando reconhecido e quando você cria essa experiência no outro, faz com que a pessoa, ao se perceber que é amada, também ame. E nós estamos aqui, então, nesse terceiro ingrediente, que é um ingrediente assim, que é a cereja do bolo, que é o arremate para fazer com que realmente faça com que a pessoa se enlace e entre na sua teia das relações com você e realmente se apaixone por você. É muito comum, e do que nós estamos falando? Sabe quando você vê num filme onde a pessoa ela vê algo em mim que eu não vejo, ela acredita em mim até mesmo mais do que eu, ela me incentiva a ir adiante. Todos esses reconhecimentos têm diretamente, todas essas frases, têm diretamente a ver com isso que nós estamos falando, o ideal pessoal de alguém. Eu fiz algumas anotações aqui, porque é como se fosse um roteiro, eu estou falando com vocês assim de primeira, então, mas eu preciso, né, como preciso ter um roteiro, porque aqui não tem um teleprompter, né, eu não estou lendo alguma coisa, então é muito natural e orgânico, digamos assim, é o que eu compartilho com vocês para que possa ficar mais fácil. Então, qualquer pessoa que experimente a confirmação dessas necessidades, que são ocultas dentro de nós, naturalmente ela desenvolve um senso de atração por você. Então, quando você reconhece no outro potenciais que são ocultos a ele, porém ele sabe que existem, mas são ocultos a ele, muito incipientes, ou seja, muito iniciais, muito fracos, muito etéricos. Aquele potencial de repente a pessoa está numa atividade profissional, fazendo qualquer coisa e de repente ela quer mudar. E aí não é simplesmente você chegar e falar, vai, eu acredito em você, eu vou estar do seu lado. Não, mas é você realmente ter um outro tipo de abordagem, sucinta, nossa, olha, eu acredito em você, você realmente tem essa característica. Vamos pensar nisso, vamos fazer uma transição, vamos fazer um planejamento. Esse incentivo, não tem nada mais gostoso do que ser incentivada, não tem nada mais gostoso do que ser incentivado a fazer algo que você mesmo acredita que pode, mas pelas circunstâncias muitas vezes você perde a persistência e a consistência diante dos obstáculos, ou seja, você acaba mudando a rota. Então, esse é o ideal pessoal, que é esse terceiro ingrediente, né, desse fator básico humano, é aquela parte da identidade da pessoa que representa o melhor que ela se sente capaz de fazer, sabe? Então, aquele melhor que está oculto da grande maioria das pessoas, quando descoberto por você, ou seja, quando você descobre o que é aquela capacidade oculta que está fora do conhecimento
das pessoas que estão, da grande maioria das pessoas, que é aquilo que ela se sente capaz de fazer, o melhor que ela se sente capaz de fazer. Naturalmente, quando ela vai tendo esse reconhecimento dessa capacidade, ela naturalmente cria essa experiência e cria essa influência natural que você vai causar sobre ela. E naturalmente ela vai perceber que esse sentimento só acontece, né, que é necessária a sua presença para que isso aconteça. E naturalmente, quando ela percebe que é necessária a sua presença para que esse reconhecimento dessa capacidade oculta, ou seja, aquilo que ela se sente, aquilo que representa o melhor que ela pode fazer, quando a pessoa percebe que aquilo que representa o melhor que ela pode fazer é agraciado na sua presença, naturalmente ela cria digamos assim, esse magnetismo por você, e ela sente que cada vez mais as raízes vão se aprofundando e ela fala: essa é a pessoa ideal que eu tenho que estar ao lado. Então, esse aspecto ideal da personalidade, ou seja, o ideal pessoal da pessoa, de todos nós temos esse ideal pessoal, essas capacidades latentes, ocultas, sabe? Aquele melhor de nós que nós reconhecemos que nós podemos fazer, mas que não fazemos muitas vezes pelas adversidades e por falta de consistência. Por isso que muitos, em outras palavras, seria você vê muito em curso assim, quando as pessoas dizem: você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer. Veja, o que pressupõe a tomada de decisão? Pressupõe, quando você se vê nessa crise de tomada de decisão, é porque, na verdade, você reconhece um potencial que tem dentro de você. Então, o que lhe falta é a coragem, o que lhe falta é o engajamento, o que lhe falta, às vezes, é o incentivo, é ter alguém que confie em você. Não tem nada mais saboroso do que ter alguém ao seu lado que confie em você, naquilo que você ainda não realizou, mas é um potencial latente e que realmente você há um incentivo. Muitos casais, não só perdem a magia da sedução, perdem a magia da conexão, perdem a magia do amor e perdem a forma de se relacionar, e também outros casais, como é o nosso caso aqui, deixam de construir as bases propícias e as raízes fundas para que essa relação possa se sustentar, porque passam a primeiro esperar um incentivo para depois incentivar. Tipo, então, como ele não reconhece isso, como ele não vê isso, como ele não vê isso em mim, por que eu vou fazer isso nele? Então as relações muitas vezes elas funcionam como um escambo, eu só dou se eu receber. E isso que é um enganado. Há um princípio geral, né, há um princípio universal das leis do universo, assim, mas que está, assim, eu vou traduzir, digamos assim, eu vou cunhar, trazer essa abordagem da nossa filosofia mais judaico-cristã, ou seja, da Bíblia, né? É dando que se recebe. Então, só há possibilidade de você realmente fazer com que a pessoa se conecte com você quando você dá isso. E nós fomos criados com uma resistência a dar, né? Nós somos muito escassos a dar, porque a gente acha que dar vai nos colocar numa situação de demasiada, de excesso de vulnerabilidade, que faz com que nós sejamos impedidos nessa direção. Então, ninguém forma uma imagem final e ideal de si mesmo meramente se baseando nos limites impostos pelas circunstâncias. O que é isso? Você, quando olha para dentro de si e tem a sua situação de vida, por mais que a sua situação de vida seja adversa, salvo algumas raras, né, algumas situações extremas, mas a grande massa comum, essas circunstâncias que são adversas para você, ou seja, que são desafiadoras, que são complexas, essas circunstâncias que muitas vezes limitam você, no fundo você percebe que existe uma força em você que seria capaz de superar isso, sabe? Que você é maior do que isso. O que falta muitas vezes é uma motivação, o que falta muitas vezes é uma energia direcionada, uma energia suficiente para girar a roda e superar essa adversidade. Então, enquanto a pessoa permanece assim, ou seja, por mais que a pessoa esteja numa circunstância, esses limites que são impostos pelas circunstâncias de vida, não é a imagem final que a pessoa faz de si mesma. Ela sempre acredita que ela tem um potencial a mais, para ir além. E é aí que nós estamos falando do ideal pessoal. E por isso que foi dito que é aquela parte da identidade que representa o melhor que ela acha que pode fazer, que ela pensa que pode fazer. E quando isso acontece, né, acaba gerando magnetismo.
E aqui eu cunhei aqui um trecho, anotei um trecho aqui que eu vou ler para vocês para que fique bem registrado aquilo que nós estamos falando. Então veja, o que acabará induzindo uma pessoa a se apaixonar por você é você percebê-la de um modo que reconheça o valor que ela sente que possui, mesmo quando ela não demonstrou isso abertamente. Então veja, repetindo, o que acaba induzindo uma pessoa a se apaixonar por você é você percebê-la de um modo que reconheça o valor que ela sente que possui, mesmo quando ela não demonstrou isso para você. Então, quando você consegue se antecipar em ver um valor que a pessoa sabe que tem, mas ela sequer ainda disse para você, e você gratifica isso, ela naturalmente, você naturalmente está induzindo e criando as raízes para que ela possa se apaixonar perdidamente por você. Então, as capacidades latentes, né, de uma pessoa, elas são essas capacidades que ficam ocultas, por isso latente, né, aquilo que está ali na iminência de vir, mas não vem. Então, essas capacidades latentes de uma pessoa, elas, ainda que elas não tenham sido reconhecidas externamente, ou seja, ninguém está vendo e por isso elas estão latentes e ocultas, quando você as reconhece, as induz a se apaixonar, faz com que o outro se apaixone por você. Aos olhos de quem ama, veja, ou seja, aos olhos do outro, aos olhos de quem ama, alguém que todas as outras pessoas consideram o contrário ou comum, ou seja, aos olhos de quem ama, ou seja, aos seus olhos, aquela pessoa que a maioria, ou seja, aquele outro que você está buscando conquistar, que a maioria das pessoas a vê como uma pessoa comum e ordinária, a partir do momento em que ela se destaca para você como ser, digamos assim, mais completo, porque, veja, se você está querendo conquistar outra pessoa para que ela se relacione com você, é porque ela é a metade da sua laranja, ela vale a pena. Então, a partir do momento em que você, aos seus olhos, o outro percebe que, apesar dela ser comum e ordinária para a grande maioria das pessoas, para você ela é especial e a pessoa com maior habilidade, quase que a pessoa mais perfeita do mundo. Mais perfeita do mundo, entre aspas, aqui guardadas as exceções. Então, isso por quê? Porque aparentemente uma pessoa apaixonada vê algo que os outros não veem. E é essa percepção de que quando o outro tem, de que você vê algo que a grande maioria das pessoas não vê, naturalmente essa consideração que vai fazer com que a pessoa se apaixone por você. Então, é natural que eu e você, e também o outro, veja, o outro, todos nós temos um senso tipo de ser algo a mais do que os outros acham que nós somos. Né? Então, quem sou eu? Quais são os meus limites? Será que ele vai se apaixonar por mim? Então, esse algo a mais que nós desejamos que as outras pessoas vejam em nós, quando reconhecido por você, faz com que gere esse poder de influência. Né? Então, esse potencial oculto desse ideal pessoal, ou seja, aquilo que ela reconhece que pode ser aquilo quando a pessoa percebe que é o melhor que ela pode ser, é reconhecido por você, aquilo que quando ela percebe que as outras pessoas a vê como uma pessoa comum e ordinária, mas você a vê como uma pessoa extraordinária porque as pessoas não têm acesso ao que você tem e justamente aos olhos da pessoa apaixonada, a pessoa se torna uma pessoa potencial. Naturalmente, quando você, uma amante, confirma o valor desses recursos, desse potencial oculto, é impossível a outra pessoa ficar indiferente à sua presença. E logo, né, ela vai perceber que para ter isso é necessário que você esteja ao seu lado, ao lado dela. E naturalmente ela se apaixona por você. E por isso que eu termino aqui com a mesma frase que eu comecei, né, que é de Roy Croft, né, não é uma frase minha, mas que ele diz assim, abre aspas, eu amo você não pelo que você é, mas pelo que eu sou quando estou com você. Olá, grande alma, terminamos aqui a nossa 11ª aula. Salvo engano, curta, compartilhe e deixe seus comentários aqui para que a gente possa dar continuidade e também os vídeos chegarem para você, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.